Hoje nós pensamos em trabalhar um pouco acerca do pertencimento, muito especialmente porque é um tema que tem sido, eu diria, inclusive na nossa casa, pouco trabalhado. E nessa coisa de ser pouco trabalhada, a questão do pertencimento, nós não nos sentimos pertencendo quando a coisa não está bem. Não nos sentimos pertencendo quando as coisas ficam difíceis. Mas uma coisa é certa: onde nós estivermos, seja com quem estivermos vivendo, o que estivermos vivendo, há um nível de pertencimento nosso àquele espaço, àquele ente, e há um nível de pertencimento daquele espaço e daqueles entes a nós. E nossa grande dificuldade é perceber isso. E não é porque nós não queremos perceber, como não é porque estamos atrasados, não é por aí. É porque quando nós fazemos uma escolha em função do pertencimento, essa escolha já nos arremete a fazer um passo à frente. Às vezes até pela dor. E quando a gente faz o passo à frente, até pelo processo cultural nosso, que é muito de julgamento, ao olharmos para trás, nós já somos outra pessoa. Porque fizemos um passo à frente, nós fizemos um saltinho quântico. E esse saltinho já mudou integralmente nossa abertura de consciência. E daí nós já não sentimos pertencentes àquele momento ou àquela pessoa, seja lá que situação for, no qual nós fizemos a escolha. E os espíritos sabiamente têm nos convidado a fazer sempre um segundo olhar. Porque ao fazer o segundo olhar, já vou explicar o que é esse segundo olhar que eles propõem. Ao fazer o segundo olhar, nós já percebemos um pouco, pelo menos, de por que escolhemos, o que aprendemos, quais foram as transformações que aquela escolha nos fez. Às vezes naquele momento a gente pensa que a transformação foi péssima, porque às vezes ela é uma transformação que nos encaminhou a sentir uma dor, por exemplo, uma dor na alma, às vezes dor na consciência, mas ela já é um marco de mudança, um marco para a mudança. Mas para que essa mudança efetivamente se faça, nós temos que alcançar o pertencimento. Primeiro é irmos aqui. Os orientadores espirituais nos afirmam que todos pertencemos a Deus e à humanidade. E aqui no planeta, não posso falar de outro porque estou aqui, existimos enquanto humanidade pertencendo ao planeta. E o planeta nos pertencendo. Nós não somos isolados. Não é nós e o planeta. Nós planetários. O planeta existirá sem nós, e se não estivermos cuidadosos, existirá melhor do que conosco. Se não buscarmos urgentemente
um viver com mais consciência, não tenho dúvida que a qualquer hora, se o planeta tiver uma condição de falar, ele dirá, pelo amor de Deus, me deixem, tome uma nave e vá para outro lugar, porque vocês estão acabando comigo, vocês estão me arrasando. Mas nós, enquanto humanidade, não existiremos sem o planeta. Aí a gente vê o pertencimento. Nós, às vezes, ouvimos irmãos nossos, iam falar mal do Brasil. Que o Brasil, que o Brasil. Mas, meu irmão, você escolheu vir para cá. Você fez um projeto reencarnatório. Pontuou. Nós espíritas não partimos do princípio que Deus nos pensou, a Nájila foi malzinha na outra encarnação, despenca a Nájila no Brasil. Não, o Brasil não tem ninguém por castigo, como a Etiópia, Nigéria, Estados Unidos, Patagônia chilena, congeladona lá, Patagônia argentina, congeladona. Quem está lá está num pertencimento. E em qualquer lugar que estivermos, estaremos pertencentes àquele espaço, naquele período, num processo dinâmico, onde evoluiremos e poderemos avançar para outros espaços. Mas enquanto estamos ali, vamos embora fazer as pazes. Vamos construir paz e diligência. E é muita diligência para fazermos o nosso melhor onde estamos. Essa é a família que eu estou nela. Que ela não é minha, né? Não é posse. Nós até adotamos. E nos permite adotar o termo minha família, mas não é posse. Dadivosamente estou ali. Pertencente, eu pertencente, à necessidade de com uns aprender a falar menos, porque qualquer coisa que falar a mais tem crise. Dosar até a fala necessária. E é pontuando que palavra eu uso para falar isso. Quantas palavras? Não, tem que falar com o mínimo possível para não gerar problemas. Aprendendo. Porque certamente necessito desse aprendizado. É um aprendizado que me pertence. E aquela pessoa pertence como mestre. E olha, dá-lhe dificuldade para entendermos que em situações como esta a pessoa é mestre. Culturalmente estamos mais instruídos a ver a pessoa como algoz. Não é como mestre. E são mestres. Estaremos pertencentes por termos alcançado uma condição um pouquinho mais trabalhadora, uma condição de um pouco mais de diligência, estaremos pertencentes à convivência de alguém ali no núcleo familiar, onde nós teremos que trabalhar, além do que trabalhamos, um pouco mais e gerenciar, além do que já gerenciamos, um pouco mais nossos gastos, porque a qualquer hora teremos que acolher aquela pessoa. E acolher mesmo. Acolher com um tostão para saldar uma conta que ele se desregrou e não tem como assumir. É um prato de comida ou a cesta básica inteira por um tempo, mas é pertencimento.
e avaliarmos com que nível de serenidade fazemos aquilo e ao mesmo tempo nível de energia para sermos bons mestres para aquela pessoa, porque ele está sendo para nós. O pertencimento, ele nos permite ver. Gente, desculpa, eu estou com o braço todo manchado e era para tentar tirar essa mancha ali, mas disse que é atrasada. É uma tinta, uma linda com umas tintas aí. Nesse movimento sempre trans, ele não é bilateral apenas, ele é trans. Há um transitar de inúmeros vieses que no grupo vamos juntos trabalhando, sempre pertencentes a Deus, que é imanente em todos. É aí que a gente vê o pertencimento. Porque se Deus é imanente em toda a sua obra, nós, nesse pertencimento a Deus, nos pertencemos no sentido de olhares, compromissos, deveres, alegrias, tristezas, vontade de acertar. Se perguntarmos para qualquer irmão nosso, mesmo que ele esteja trilhando os caminhos que nós consideramos os mais absurdos, eles estão tentando acertar. E quem trabalha com obra social vê isso muito de perto. Pessoa trilhando caminhos obscuros, mas tentando acertar. Fazendo coisas que culturalmente, graças a Deus, já conseguimos enxergar como absurdas. É tentando acertar. E nós que já alcançamos um olhar um pouquinho melhorado, termos a coragem e o amor no nosso coração, se expressando o tempo todo para saber compreender esses alcances que foi já nos dado a possibilidade de fazer o alcance, que é aquele, ainda por ser um espírito certamente mais jovem, estamos falando de espírito, não estamos falando de idade cronológica aqui da Terra, não. Ser um espírito que tem um acervo de informação, de conhecimento, de sínteses de experiências menor do que o nosso, ele ainda tripudia em coisas que nós não tripudiamos mais. Não por sermos melhores do que ele, por sermos pessoas que já nos alcançamos mais. Mas enquanto a gente não faz esse entendimento de idade de espírito, que imagina quanto que nós trazemos calcado em nós o conceito que Deus criou o mundo em 7 dias e criou todo mundo no 5º dia. Sei lá se é o 5º, o 4º, eu sei que tem um dia lá que criou o homem. Será que nós conseguimos desmontar isso com pouco esforço? Desmontar que eu que estou ali na dificuldade com alguém do meu núcleo familiar ou de trabalho, ele apresentando inúmeras dificuldades na ética, no compromisso com o trabalho, na coragem para trabalhar, na ordem, na organização e tal. Será que é rápido que eu desmonto dentro de mim o conceito de que Deus criou o mundo em 7 dias e criou o homem no 5º dia, que aquele espírito teve a mesma possibilidade que eu, porque ele nasceu na minha mesma família, ele foi educado pelo meu pai e minha mãe, dessa encarnação, e que, portanto, ele tem que apresentar o mesmo que eu apresento.
São alguns conceitos que nós, para falar em política da paz, em política do entendimento, política da compreensão em cada um de nós, nós vamos ir alcançando a caminhada evolutiva cósmica. Alcançar o princípio de que Deus cria a todos, simples e ignorantes, e ela a subpartícula atômica. Porque também falar que Deus cria a todos simples e ignorantes, quem sabe fica fácil da gente imaginar que já nasceu essa coisa bípede aqui, fazendo toda essa dinâmica em cima de dois pezinhos e não despencando. Imagina só isso, quanto tempo levamos, né? Conseguir sair da condição de subpartícula, depois da condição de minhoca, que sai lá fazendo as galerias na terra, depois a condição de réptil, depois a condição de bípede já maior, e depois sair da condição de quadrúpede. Desculpe, eu falei quadrúpede, ia falar quadrúpede, falei bípede. Sair da condição de quadrúpede, se colocar nessa fisiologia aqui, com essa dinâmica. E daí começaram a nos administrar enquanto espíritos. E alcançar o reconhecimento do pertencimento a Deus e à humanidade. Que qualquer irmão nosso, esteja ele em que caminho estiver, fazendo o que estiver, pertence a Deus e pertence à humanidade, assim como eu. Com diferenças de acervos. Acervo de síntese, acervo de sabedoria, portanto, conhecimento, capacidade de fazer, diligência. E nessa coisa toda da idade, ainda nós temos uma questão fundamental, que é o processo de educação nessa última encarnação. Educação para o trabalho, educação para o estudo, educação para os valores morais. Todos têm igual? Aí já vai nos colaborando para a construção da política de paz dentro de nós, porque todos não têm paz. E mesmo que seja nascido no mesmo lar, todos fazem o mesmo entendimento e a mesma compreensão, que é entendimento, fazemos num processo cognoscional, é o cérebro trabalhando. Construímos entendimento com o cérebro. Construímos compreensão com a alma, é o espírito alcançando. E esses dois processos trabalham o tempo todo simultaneamente, não é um antes e o outro depois. Um espírito que reencarna lá no nosso grupo, mesmo pai, mãe, irmãos. A maneira como ele recebe e acolhe orientações é a mesma? Quem tem irmãos percebe que não. A maneira como ele enxerga o seu pertencimento a Deus e à humanidade é diferente da nossa. Tem um irmão que nós nunca tivemos uma briga, uma discussão. Tivemos uma única, onde ele me agarrou pelo cabelo e batia na parede. Até que chegou alguém e disse: você vai matar a menina de jeito, tomou. Porque no entendimento dele de pertencimento a Deus, à humanidade, claro, a gente não sabia nada disso, né? Esse palavreado aí veio depois. Ele prendia passarinhos. E eu contra os passarinhos.
E aquilo gerava todo dia. Um dia ele precisou fazer uma viagem para cumprir uma promessa, visitar Bom Jesus da Lapa, que ele tinha se salvado de uma doença lá. Alguém fez a promessa dele que ir ao Bom Jesus da Lapa cumprir a promessa. E me pediu para cuidar dos passarinhos. Quando ele pediu, eu disse a ele: quando você voltar, seus passarinhos estarão em liberdade. Mas eu acho que ele não acreditou. Não vai ter nenhum preso. E eu não falei rindo. Tanto que ele na briga ele dizia: você falou, mas eu não levei a sério. Quando ele voltou, realmente não tinha nenhuma gaiola com um passarinho dele. Só que, graças a Deus, que acabou a história ali, deu a surra, alguém tirou a menina das mãos dele e tal. Ele, é como se no momento assim do impacto, que ele saiu daquele impacto, que a pessoa teve que puxar a irmã dos braços dele, das mãos truculentas de agricultor dele. É como se ele tivesse conseguido enxergar isso aqui. E quando passou assim, meio-dia, ele veio para mim e disse: eu vi que para você passarinho é gente. Para mim não era até agora não. A partir de hoje vai ser. Aí pronto. Mas vê como que às vezes a gente passa por momentos críticos para não alcançar uma determinada coisa que você, apesar de estar na mesma família, mesmo isso, mesmo aquilo, mas a pessoa precisou passar por aquilo. E quando ele reviu uma pessoa com quem ele vivia, irmão, os outros, ele discutia com a irmã, ele discutia com o mais novo, e nós dois tínhamos um relacionamento maravilhoso, mas aquilo foi importantíssimo para ele. Quem sabe eu passasse a vida inteira resmungando e ele não conseguisse alcançar. É para a gente ver como momentos críticos nos ajudam. Não quer dizer que eu esteja a favor da existência deles, mas que a gente consiga, ao vivenciar momentos críticos, enxergar o valor deles na nossa evolução. Para que a coisa de pertencimento realmente adentre a nossa alma e a gente consiga enxergarmos nos pertencendo e enxergar os outros nos pertencendo. E nesses outros estão todos os elementos que compõem o sistema no qual estamos. Amanhã estaremos, quem sabe, em Marte, em Vênus, em outras galáxias, mas estaremos sempre fazendo pertencimento ao espaço onde estivermos. Eu vou ler dois conceitos, um é de pertencimento e outro é de essencialidade do pertencimento. São conceitos que estão no glossário dos livros, dos cadernos de psicofonia do irmão Antônio Brino, que são psicofonados através do médium Mauri Rodrigues da Cruz. Pertencimento é a consciência de que se é parte integrante de um conjunto, implicando vínculos de ações e de compromissos. O pertencimento não significa finitude, não significa posse, limite, mas encontro permanente com o universo. Portanto, é possível dizer que a parte alcança o todo e o todo alcança a totalidade. Porque senão nós não alcançaríamos, nós seríamos desconectados. E tudo mostra, isso não é só os religiosos, nem só os filósofos. Hoje são os homens que fazem ciência, e muito especialmente os físicos, é que estão aí nos divulgando inúmeros trabalhos, nos mostrando essa interconexão de tudo e de todos. Que os espíritos já vêm trabalhando como pertencimento há bastante tempo.
Agora vamos na essencialidade do pertencimento. A doutrina espírita procura, com este princípio, demonstrar que todos pertencem, em origem e em essência, à mesma fonte criadora. Que em cada segmento do processo encarnatório, o indivíduo aprende a pertencer a uma mentalidade cultural, que cada vez que reencarna, faz o exercício do aprendizado com a consciência da finitude da matéria e da eternidade do espírito. Dá uma paradinha aqui. Ficou claro isso para todo mundo? Cada vez que reencarnamos, nós já chegamos aqui, né, já compomos, quando um espírito faz o seu projeto encarnatório, ele já está ciente da finitude da matéria através da qual ele vai estar trabalhando, que é seu corpo físico. Ocorreu uma concepção, houve um engravidamento, começa ali a formar um embrião, o espírito, que já fez seu projeto encarnatório, de reencarnar naquela região, naquela cultura, naquela língua, etc., já vai gerenciando a duplicação celular, porque ele vai produzir, claro, com a ajuda dos genomas, que pai e mãe oferecem, com a ajuda de todos os subsídios da cultura, que vem alimentação, água e etc., minerais, vitaminas, os alimentos. Vai produzindo o conjunto celular que vai desdobrar num corpo através do qual aquele espírito faça o exercício, produzindo o que ele quer produzir, especialmente de bens culturais, para si e para o mundo. Sempre o para si e para o mundo. É o pertencimento, né? Nesse processo, nós, enquanto espíritos reencarnados, estamos sempre nos dando ciência da finitude da matéria e da eternidade do espírito. Até aqui ficou claro? O espírito, assim o espírito, vive intensamente a força do sentimento, que, correspondido, cria o pertencimento de indivíduo a indivíduo. A essencialidade do pertencimento dá ao homem a oportunidade de descobrir todos os dias que ele vive na vida do seu semelhante e que seu semelhante vive na sua vida. Assim sendo, todos têm o dever de proteger a todos dos direitos fundamentais da pessoa humana, à manutenção e preservação da saúde, ao tratamento de doenças. É necessário que todos sejam guardiões de todos. A essencialidade do pertencimento, quando compreendida, alcançada, produz intensa alegria em viver, uma vez que leva o indivíduo a fazer o exercício do amor que se universaliza na pessoa de todos. Por exemplo, será que esse incidente de Brasília, que aconteceu em Brasília, domingo, numa cultura que trabalhasse melhor pertencimento, seria lastimável como foi? Pessoas que quisessem protestar, não importa de que partido, de que lado, elas agiriam depredando um patrimônio que é de todos e que todos pagaremos, ou ela protestaria no sentido de preservar patrimônio? Mas enquanto nós não constituirmos uma política interna de pertencimento a tudo e a todos,
quem sabe nós estejamos até alimentando as mentalidades destruidoras de patrimônios, não só materiais, como patrimônios afetivos, patrimônios sociais, patrimônios psicológicos. E assim vai. São inúmeros patrimônios que nós administramos incessantemente. E vamos, com muita fé em Deus, conseguindo nos colocar no nosso papel. Nos perguntando o que eu estou fazendo. Melhora os patrimônios todos da humanidade? Ou até melhora um deles, mas em completo desequilíbrio com relação aos outros? Aí perceberemos que temos que buscar moderação. Enquanto nós estivermos dividindo os espíritos em espíritos de luz e espírito da treva, não colaboraremos com o pertencimento, com um conceito bem formatado de pertencimento em nós. Porque nós estaremos dizendo que alguns espíritos não são de Deus, mas todos são. Hã? Todos são. E vê que Paulo, já apóstolo de Cristo, naquele tempo, já pergunta, quando trouxeram a ele uma pessoa, e para ele atender, disseram que aquela pessoa estava com demônio, que estava possesso, estava com espírito mau. Ele olha para quem trouxe, que é um outro apóstolo, e pergunta: o espírito que você diz estar nele é de Deus? Ele já fazia entendimento de que nós criamos conceitos onde nós formatamos espíritos que na verdade não existem, mas existem fruto da nossa criação mental. Porque os espíritos que se manifestam, os espíritos que estão com essa liberdade para agir, enquanto desencarnados, são espíritos que já alcançaram o foro do bem. Enquanto isso não acontece, nós aí desencarnaremos, enquanto eu não tiver condições de, ao me manifestar, fazer o bem, eu estarei sob a tutela de equipes espirituais, orientadores, me educando, me instruindo, orientando, para vir a ser um espírito que possa se manifestar desencarnado. Do contrário, não me manifestaria. Porque senão como ficaria a segurança de todos nós para viver num planeta onde já temos todas as dificuldades nossas, pessoais, para nos administrar, e ainda estivéssemos à mercê de espíritos que sabem menos do que nós chegarem e nos colocarem para cumprir os seus desideratos na ordem do mal? Como seria a nossa vida? E quem seria Deus numa coisa dessa? Que nos permitiria, além de estarmos à mercê da necessidade de nos administrar frente a todos os nossos irmãos encarnados, que pelo menos a gente enxerga, somos capazes de correr deles, inclusive, somos capazes de tirar o corpo fora e nos salvar de alguma situação. Ele está ali, eu estou enxergando. Se além de tudo isso nós tivéssemos que estar sujeitos a espíritos que não enxergo, portanto não sei me defender dele,
me fazendo fazer o que já sei que não quero fazer. Aí nós vamos percebendo que podemos fazer uma atualização aí também dos nossos conceitos. E ir buscando uma administração de vida que nos permita o tempo todo nos colocar num esforço enorme a serviço do melhor que alcançamos. É esforço mesmo. Porque nós temos que o tempo todo nos perguntar, mas eu faço pertencimento a Deus? Deus faz um pertencimento a mim porque Ele acolhe todas as suas criaturas? Isso que eu estou pensando está compatível com esse conceito? Aí nós já buscamos sair daquele pensamento. Isso que eu estou tentando fazer é compatível com esse conceito de pertencimento a Deus? Aí nós freamos a nós mesmos e buscamos alcançar um olhar que nos permita nos colocar no melhor de nós. Porque fazer vamos dizer, um escorregar para um viver mais pobre espiritualmente é facílimo. E por que é facílimo? Não é porque estamos à mercê de espírito A, B, C, D, E, F, G, H, na ordem menos evoluída. Não, é porque o menos nós todos trazemos registrado em nós. Nós todos já estivemos em escalas inferiores, evolucionariamente falando. Trazemos esse acervo de experiências. Trazemos todas essas sínteses. Estão aí, prontas para serem acessadas. Basta eu baixar meu padrão para acessar. Tanto que é facílimo acessar a preguiça. Por quê? Porque a gente já foi mais indolente do que é hoje. É facílimo acessar a ideia de deixar para o outro fazer. Ué, nós já fizemos essa prática. Não é que veio um espírito e me colocou para acusar alguém, explorar alguém, falar mal de alguém. Não, nós trazemos isso prontinho. As sínteses estão aí, na nossa jazida. E estamos, a cada instante, prontos para momentos melhores e maiores, à custa de trabalho. É um trabalhar a nós mesmos. Para produzirmos os momentos atuais. Não estão prontos. E aí estaremos agindo no melhor padrão desse pertencimento. Porque pertencendo a Deus, qualquer que seja a nossa condição, somos pertencentes. Nós não perdemos por nenhum motivo o pertencimento ao Criador. Ele é imanente em nós. Mas nós, se descuidarmos, nós agimos fora do nosso melhor padrão. Tanto que todos os bons orientadores, todos os bons educadores, da nossa melhor professora na escola, da nossa mãe, de uma avó boa e digna, de um vizinho bom e digno, aos orientadores espirituais que passam aí por Buda, Lao Tse, Francisco de Assis, Jesus Cristo, etc., todos nos convidam à vigiliatura. Todos nos convidam à meditação,
a reflexão, a vigiatura e a meditação, a reflexão, a vigiatura e a prece. Todos sem exceção. E é o nosso convite de hoje. Abrindo o nosso mundo. Para que nós possamos, inclusive, estarmos compartilhando o melhor de nós com o melhor no sentido dos espíritos desencarnados e encarnados. Porque nossa comunicação, graças a Deus, é aberta com todos. Não é porque a pessoa está encarnada que nós não compartilhamos com ela e ela conosco. Basta que seja um espírito que emita padrões de frequência em sintonia conosco, estamos compartilhando. Até bem pouco tempo, tinha uma coisa de que espírito encarnado está enclausurado no corpo. E por um bom tempo, os espíritas enxergavam por essa via. Graças a Deus, esse momento passou. O espírito é livre. Ele não é o corpo não é uma clausura. É um instrumento de aperfeiçoamento do espírito, onde ele tem a oportunidade, inclusive, de experimentar dificuldades inerentes à materialidade. Imagina um espírito ter a vontade que eu chegasse mais rápido a um determinado lugar para fazer um tipo de atendimento que ele está lá necessitado de mãos físicas para fazer. E ele tem que, coitado, aguentar e esperar chegar lá na movimentação de um corpo físico. E nós também, né? Imagina, você recebe uma notícia, né, no seu nível de pertencimento a Deus e à humanidade que você já fez, de clareza, de entendimento desse pertencimento, recebe a notícia que uma amiga sua está ali em Madureira, passando mal, sozinha numa casa. O que você mais gostaria? De já chegar lá imediatamente e atender. E aí? Vai ter que deslocar e contar que não haja um congestionamento. Para pelo menos chegar lá o mais rápido possível, dependendo de toda a materialidade. E o espírito ali experimentando essas experiências todas e aprendendo a valorizar, inclusive, a sua condição de espírito para desencarnado, ele ser mais operante, mais ágil, de maior boa vontade, por ter reconhecido as dificuldades num polissistema material. Ter feito o pertencimento à matéria, né? À humanidade. Para aqueles que porventura estejam aqui pela primeira vez, nós agora ouviremos uma mensagem do nosso orientador espiritual, do irmão Leocádio Zé Correia, e depois iremos para o passe.